Olá pessoal, a nossa live de hoje não é na sede da UVESP, e sim na sede do Ministério Público de Contas, no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Razão do atraso, o trânsito está impertinente, chovendo na capital, e para chegar até a sede do tribunal, que fica no centro antigo de São Paulo, realmente o trânsito não permite que cheguemos no horário. Então, em primeiro lugar, peço desculpa aos nossos internautas, mas nós temos um papo importante para vereadores e prefeitos. O nosso entrevistado nessa live é o Dr. Tiago Pinheiro Lima. Para quem não o conhece, é o Procurador-Geral do Ministério Público de Contas. Dr. Tiago, boa noite. Eu queria começar conversando um pouco sobre a sua vida, onde o senhor estudou, há quanto tempo está no estado de São Paulo, o que tem absorvido de conhecimento do nosso estado. Tomiziara, em primeiro lugar, eu quero agradecer o convite e a oportunidade de participar deste importante canal e dialogar com os vereadores, com os prefeitos, com os secretários, com os agentes públicos do Estado de São Paulo. Isso certamente é importante para o exercício da função que eu desempenho, ter essa comunicação direta, aproveitar um momento como esse para se comunicar e para dialogar diretamente com os nossos jurisdicionados e me colocar à disposição, sempre, como tive a oportunidade de participar esse ano, ao seu lado também, em muitos dos eventos do Tomiziara, nos ciclos de debates do tribunal, eu sempre tenho me colocado à disposição dos jurisdicionados, porque a intenção nossa é que todos possam acertar, possam cumprir a Constituição e as leis do país. Respondendo à indagação, a sua indagação, eu sou originalmente do Piauí, estado é a nossa terra querida, um estado que eu tenho um apreço, foi lá que eu nasci, é lá onde mora a minha família, é onde estão boa parte dos meus amigos, e me formei no Piauí, em Teresina, mas quis o destino, e não só o destino, eu acredito muito nos desígnios de Deus, porque o ser humano ele traça o seu caminho, mas quem determina é o Senhor Jesus, é Deus. Portanto, como a Bíblia diz, muitos são os desígnios no coração do homem, mas o que prevalece é a vontade do Senhor. Portanto, eu nunca planejei vir para São Paulo. Não estava no meu roteiro, no meu projeto de vida, morar em São Paulo. Mas, depois que eu me formei, depois da formação, eu comecei a fazer concurso público e fiz concurso em diversos estados, mas eu só passava em São Paulo. Passei em vários concursos aqui em São Paulo. É um bom sinal. É um bom sinal. Então, certamente as minhas raízes teriam que ser fincadas aqui em São Paulo. E aqui eu casei, aqui eu tive filhos e eu aprendi a gostar da nossa... Sua esposa é paulista? Minha esposa é paulista, meus filhos são paulistas. Nasceram aqui na capital, ambos, tanto a minha esposa nasceu em São Paulo, na capital, como os meus dois filhos também nasceram na capital de São Paulo. E hoje eu tenho esse vínculo afetivo, porque eu sempre digo, Miziara, que a vida só passa a ter sentido depois que nós temos filhos. Então, depois que eu tive os meus filhos, foi que eu passei a entender a importância e o valor de cada segundo. Quantos anos eles? Tenho um filho de 2 anos e 6 meses e outro de 6 meses. Muito bom, então é recente, né? Recente. Nasceu, você estava no ciclo de debates, não? O segundo sim, o segundo sim. 6 meses, né? Isso. Bispo, uma alegria tê-lo aqui. O bispo é um verdadeiro herói anônimo aqui do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Aparece muito pouco, mas a grande divulgação que a Corte Paulista tem, o Ministério Público de Contas também, nós devemos ao bispo. E aqui à frente nossa, a Silvia Mello, que é presidente executiva da UVESP, e o Jefferson, que é multimídia, né? é diretor comercial e cuida também das nossas lives. Doutor Tiago, o ciclo de debates lhe deu uma experiência diferente. Foi conhecer o estado de São Paulo, mergulhou na alma dos agentes públicos, ouviu as lamúrias. O que o senhor sentiu nesse ciclo de debates cuja participação foi de primeiro evento até o último evento? Tomiziara, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo já realiza o ciclo de debates há 23 anos. Exato. Esse foi o primeiro ano que eu tive a oportunidade de participar, porque assumi a Procuradoria-Geral em abril,
e passei a ir a todos os encontros e ter um contato direto com os jurisdicionados. O que mais me trouxe de experiência positiva foi o contato com os prefeitos. A reunião prévia com os prefeitos ela foi muito importante para ouvi-los a respeito das dificuldades de uma gestão pública. Você ficou com pena, né? A palavra adequada não seria bem essa, mas a palavra é que eu fiquei sensibilizado com a situação do país, com a situação dos municípios. É evidente que nós já tínhamos e temos os dados da situação econômica do país dos últimos 5 anos e sempre estivemos muito preocupados com o impacto disso nos municípios. Mas tendo contato direto com os prefeitos, foi muito importante para sentir deles e se sensibilizar com essa situação. É evidente que muitas vezes quando você simplesmente se depara com a situação no papel, ela é totalmente diferente quando você encara, quando você conversa, quando você dialoga, quando você escuta o problema que a pessoa está vivendo lá no seu município. Portanto, o ponto alto para mim desse ciclo de debates, além de toda a importância que o ciclo tem de orientação para os secretários, para os gestores municipais, foi ter esse contato direto com os prefeitos municipais e poder ouvir, poder conversar, dialogar e ter a sensibilidade de que realmente os municípios estão passando pela pior crise econômica da história. 80 anos, crise econômica sem igual, em 80 anos de Brasil. Né? Sim, desde quando o IBGE divulgou esse dado, uns 6 meses atrás, desde quando o PIB começou a ser medido, no começo do século passado, essa é a pior crise econômica que o Brasil enfrenta. Doutor Tiago, nós estamos aqui na nossa live com o William Kester, que é o advogado consultor da UVESP. Foi ele que assinou a representação que nós fizemos para que o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo levasse em consideração um tempo maior para que os prefeitos se adequassem às normas novas do Fundeb. Né? Eles modificam em Brasília, o prefeito tem que sair correndo atrás do prejuízo. E nós, felizmente, tivemos êxito aqui. Né? A Silvia conseguiu mais de 50 procuração de prefeitos em um dia só. O Williams preparou a representação e nós ingressamos aqui com ela. Certamente, a participação da UVESP foi decisiva nesse caso, porque conseguiu mobilizar rapidamente 49 interessados e mais a própria União dos Vereadores, que tem legitimidade para fazer esse tipo de proposição no Tribunal de Contas, e isso de fato provocou o Tribunal e o Tribunal determinou ou decidiu por fazer uma modulação a respeito da inclusão desses gastos do Fundeb, porque a Secretaria do Tesouro Nacional estabeleceu uma diretriz que deveriam ser incluídos totalmente aqueles valores, mas a partir da representação que foi feita pela União dos Vereadores do Brasil, junto com essas 49 prefeituras, o tribunal entendeu fazer uma modulação a partir do próximo ano, então vai incluir só 50% em 2020 e 50% em 2021, portanto vai conceder um prazo aí de 2 anos para que as prefeituras possam se adaptar financeiramente para cumprir esse dispositivo, essa regra estabelecida pela Secretaria do Tesouro Nacional. Nós ficamos muito felizes, a UVESP totalmente feliz, porque afinal de contas o município é o nosso foco de trabalho, o nosso foco de entendimento. Estamos também com a empresária Ana Quirino, o André Oliveira de Promissão, o vereador Carlinhos Conquista de Araraquara, sempre presente na nossa live. Um abraço, Carlinhos, recomendação a todos os vereadores de Araraquara. O Roberto Garcia da USP, prazer em tê-lo aqui conosco mais uma vez. O Eduardo Carmona, que é o gestor político de Curitiba. O Carlos Banhanelli, que é o presidente da Associação Brasileira de Cientistas Políticos. A vereadora Sônia Beolk de Ibirá, foi presidente da Câmara, é presidente do Parlamento da região de Rio Preto, vice-presidente da UVESP. O Zecão Faleiros, destacado atuante na Rede Vida de televisão. O vereador Marião de Engenheiro Coelho. O Devanir Mantoani, o Devanir é da Companhia Paulista de Força e Luz. A vereadora Bete do Broa de Tirapina. O vereador Devanil Moreira de Estiva Gerbe. Um abraço, Estiva Gerbe. O Antônio Siqueira. São as pessoas que começam conosco essa live e, repito, desculpas pelo atraso, atrasamos 15 minutos,
Doutor Tiago não tem nenhuma culpa, a culpa é nossa e do trânsito. E peço a todos vocês, vamos compartilhar, porque são tantas as perguntas que os vereadores fazem, presidente de câmaras, prefeitos municipais, e o doutor Tiago está aqui conosco. Nós vamos conversar um pouco sobre os problemas e as dúvidas de todos vocês. Então, por favor, compartilhem, porque nós precisamos reproduzir essa conversa que é dirigida inteiramente ao agente público, seja ele vereador, seja servidor público ou prefeito municipal. Doutor Tiago, a Procuradoria-Geral do Ministério Público de Contas, o mandato é de quanto tempo? O mandato é de 2 anos. 2 anos. Ele segue pela Constituição da República, pelo artigo 130, segue a mesma regra do Procurador-Geral de Justiça, do MP comum. Então, no MP de Contas, nós temos também um Procurador-Geral, que eu estou exercendo essa função, pelo prazo de 2 anos, sendo possível, nos termos da Constituição, uma recondução para mais 2 anos. Tanto o prazo total pode chegar até 4 anos. Agora, os processos que você teve a oportunidade de relatar, de dar o seu parecer, de dar a sua orientação, qual que você considera aquele que mais te perturbou? Ou seja, um órgão público que tenha ferido efetivamente as normas traçadas pelo tribunal e até a Constituição, sem que a gente cite nomes. Vamos só saber assim, eu sei de casos que inclusive você falou em ciclo de debates, de câmaras com mais de 1.000 funcionários comissionados. Sim, existe de fato essa situação. O próprio mapa de câmaras que foi divulgado na semana passada, ele trouxe e possibilitou, na verdade ele não foi divulgado, ele foi atualizado, né? O mapa já existia. E ele possibilita que a sociedade tenha acesso a esse tipo de informação a respeito das câmaras municipais. Mas aquilo que tem me chamado a atenção, e é um foco até da minha atuação esse ano nos ciclos de debate, é tentar conscientizar os prefeitos municipais no sentido de que eles precisam melhorar a sua arrecadação. Eles precisam incrementar a arrecadação própria. Nós estamos, por conta da crise econômica que nós estamos passando, os municípios não estão recebendo dinheiro de Brasília. A situação tem sido complicada. A própria cessão onerosa, todos os prefeitos estavam numa expectativa muito grande em relação ao dinheiro da cessão onerosa, que é essa partilha, coisas, né? E não alcançou aquilo que se imaginava. Vai chegar um determinado valor, mas esse valor não vai resolver o problema. E ele vem uma única vez. Portanto, a única saída, e foi isso que eu defendi muito nos ciclos de debates, é de que a única saída para o município é de que ele possa, pelas suas próprias condições, exercer a sua capacidade tributária e passar a cobrar os tributos devidos no município. Nós identificamos casos absurdos de municípios que não cobram IPTU de grandes regiões da sua cidade, de municípios que fornecem água para os seus munícipes e se cobram uma taxa fixa e irrisória. Então, um determinado cidadão tem piscina na sua casa, tem uma casa com uma utilização grande de água, e em contrapartida ele paga uma taxa de um valor irrisório, uma taxa mínima de R$20, R$30. Portanto, são situações como essa que precisam ser corrigidas nos municípios. Então, nós fomos identificando em cada um dos ciclos de debate situações gritantes, absurdas, de falta de atuação do próprio município para exercer a sua competência e ter uma arrecadação melhor. E muitos prefeitos diziam, não, mas isso vai me causar um desgaste político. Mas tudo depende da forma como você dialoga com a sua sociedade. Vejam que a reforma da Previdência, que foi promulgada ontem, ela contava com um apoio de mais de 50% da população. Isso não foi conquistado da noite para o dia. Foi fruto de um diálogo, de um debate que passou de governos. Essa discussão a respeito da importância da reforma da Previdência não começou agora. No governo anterior já se trazia essa necessidade, foram divulgados os números, a sociedade foi tomando acesso e tendo consciência da importância e da necessidade da reforma da Previdência. Portanto, todo mundo entendeu, ou a maior parte da população entendeu que era necessário fazer aquilo. Então, eu conclamo mais uma vez os prefeitos, os agentes públicos, os vereadores, que dialoguem com a sua sociedade e mostrem que esses recursos, a cobrança do IPTU, vai ser vertida em benefício da própria sociedade do município. É um princípio democrático, né? O diálogo abre as oportunidades de ouvir, de falar e de orientar. Doutor Tiago, há casos também de prefeituras que pagam o 14º salário? Sim, nós identificamos, doutor Miziara, uma prefeitura aqui da Grande São Paulo que
criou o 14º salário há 2 anos atrás. E em 2 anos já gastou mais de 190 milhões com o 14º salário. Não tenho nada contra o servidor público. É evidente que se houver espaço, se houver recurso, quem não quer ganhar mais? Mas nós estamos passando num momento difícil, um momento de crise econômica. Nós temos 13 milhões de desempregados no país. Não dá para você justificar para a sociedade a criação de um benefício como o 14º salário, como o salário esposa, como gratificação de aniversário e uma série de outros benefícios que não trazem nenhum acréscimo de produtividade e que represente um interesse público. Na verdade, ali está simplesmente representando um interesse de beneficiar os servidores municipais. São problemas que efetivamente precisam de alguma forma ser solucionados. Mas, doutor Tiago, existem questões que nós temos recebido aí, presidente de câmaras, os nossos advogados inclusive têm procurado orientar, mas tem algumas coisas que são colocadas de várias formas. Por exemplo, número de assessores comissionados nas câmaras municipais, número de assessores comissionados na prefeitura. Não existe aí uma regra absolutamente matemática, não é? Eu tenho dito, e não sei se estou correto, pelo que eu sinto no ciclo de debates, é preciso que haja razoabilidade. Isso. Esse é o difícil, de medir essa razoabilidade. Mas hoje nós temos parâmetros. O artigo 39, inciso 5 da Constituição, ele diz que esses cargos comissionados eles só podem ser criados para situações de direção, assessoramento e chefia. Então esse é um parâmetro interessante. Você não pode criar cargo comissionado para exercer funções burocráticas, funções administrativas, que é o que nós identificamos muito na prática. Na prática, as câmaras e as próprias prefeituras, elas não querem fazer concurso e aí criam cargos comissionados para funções que a Constituição proíbe, funções que deveriam ser providas por pessoas que fazem concurso público. Então, além desse parâmetro constitucional, você tem uma decisão do Supremo, em sede de repercussão geral, que traz mais critérios, diretrizes para a criação desses cargos comissionados. Basta que o gestor, ou o presidente da Câmara, ou o prefeito, tenha consciência de que ele não pode desvirtuar a atribuição daquele cargo. Aquele cargo tem que ser de direção, de chefia ou de assessoramento. Portanto, o vereador pode ter um assessor? Pode e deve ter um assessor, para que ele possa trabalhar melhor na sua sociedade, para prestar um serviço para os seus munícipes. Porque a sociedade exige cada vez mais. Exige cada vez mais. Agora, o que nós identificamos e o que é criticado é o abuso. E o abuso é fácil de você perceber. Basta você fazer um raio-x a respeito da quantidade de habitantes, a quantidade de vereadores, a quantidade de assessores. Então, a questão terminou indo para um campo de proporcionalidade entre servidores efetivos e servidores comissionados, mas, na verdade, não é bem isso. A situação não é de proporção entre efetivo e comissionado, porque muitas câmaras e prefeituras estavam aumentando o número de efetivos desnecessariamente para poder justificar comissionados que estavam em desvio de função. O comissionado, ele é bem-vindo, ele é importante para exercer uma função de assessoria, assessorar juridicamente, assessorar economicamente o vereador, o prefeito, ou para ser o chefe de gabinete do vereador. O que não pode ter é o excesso, é o abuso. O cargo de assessor de imprensa, eu tenho ouvido muito aí que promotores públicos têm chegado no presidente de Câmara, no prefeito, dizendo que o assessor de imprensa tem que ser concursado. Nós somos frontalmente contrários a isso. Miziara, o assessor de imprensa tem que acompanhar o presidente. Miziara, veja só, é evidente que o direito ele é uma ciência interpretativa, onde cada pessoa vai fazer uma hermenêutica é uma palavra muito complicada, né? uma interpretação de acordo com os seus valores, com a sua pré-compreensão. Mas eu entendo que os promotores, que os juízes, todos nós devemos sempre respeitar os precedentes do próprio Supremo Tribunal Federal, que é a Corte maior do país, que define o que pode e o que não pode e diz o que a Constituição estabelece. O Supremo recentemente decidiu que nem o assessor jurídico
precisa mais ser comissionado. Que foi uma batalha nossa, é uma batalha do MP de Contas, é uma batalha do MP comum. Todos nós sempre nos dedicamos a cobrar das câmaras, a cobrar dos municípios a criação de uma assessoria jurídica própria, por concurso público, para que aquilo pudesse dar um respaldo não só para aquele mandato, mas uma forma institucional. Mas o Supremo já veio esse ano e decidiu que nenhum assessor jurídico precisa ser efetivo. Então eu acho que essa discussão do assessor comissionado é uma discussão que tem que seguir nessa mesma linha que o Supremo decidiu com relação ao assessor jurídico, assessor contábil. Isso até é algo que vai contra aquilo que a gente sempre defendeu. Eu sempre defendi, no caso do assessor jurídico e no caso do assessor contábil, que esses cargos fossem providos por concurso público. Mas o Supremo veio e deu um outro entendimento, e eu acho que toda a comunidade jurídica tem que respeitar. Agora, doutor Tiago, uma coisa que eu tenho assistido muito na prática, e isso faz a gente pensar e repensar, e o Supremo tem agido numa direção que nós entendemos, modestamente entendemos perfeita, cargos em concurso, procuradores, diretores de câmaras municipais concursados. Infelizmente, existem casos claros, comprovados, desses cargos prejudicarem, entre aspas, o andamento da Câmara Municipal. O presidente não pode isso, o presidente não pode aquilo, e o presidente, às vezes, ele não tem o conhecimento jurídico e ele torna-se amarrado, ele passa pelo mandato sem fazer absolutamente nada. Porque não pode ir em seminário, não pode ir em congresso, o tribunal vai apontar, o tribunal vai rejeitar as contas, coisas que a gente sente e vê no dia a dia absolutamente absurdas. Mas também o vereador e o presidente de Câmara não têm procurado se informar como deve. Tomiziara, isso que o senhor falou é interessante. Há umas 3 semanas atrás nós recebemos aqui um ex-presidente de Câmara de um município grande, importante do estado de São Paulo, que fez inclusive sustentação oral no plenário, dizendo que ele foi prejudicado e aquele ponto que estava ali tornando a conta dele irregular se deu exatamente porque o assessor jurídico não o informou, não repassou isso para ele. Ele tinha que cumprir uma decisão e ele não cumpriu essa decisão porque aquela decisão afetava o próprio assessor jurídico e ele engavetou e não passou para o presidente da Câmara. Mas nesse caso, o assessor jurídico era comissionado. Mas era um comissionado que já estava na Câmara Municipal, segundo ele, há mais de 2 décadas. Então tinha um apoio de todos os vereadores, tinha uma situação familiar e implorou para não ser trocado quando ele assumiu a gestão. Mas esse próprio assessor jurídico sonegou a informação que está sendo decisiva agora para o julgamento de irregularidade das contas dele. Um ponto que o senhor mencionou a respeito, eu vejo a respeito do diretor de Câmara ser efetivo, eu vejo isso com estranheza, porque é um cargo de direção. A Constituição diz expressamente que esse tipo de cargo, ele é um cargo que tem que ser comissionado. O diretor da Câmara tem que ser alguém da confiança do presidente da Câmara. Portanto, isso que o senhor mencionou, eu já vi acontecer, isso eu já vi em alguns processos, diretores de Câmara que são servidores efetivos. Isso me causa estranheza, essa decisão política da Câmara, né, porque foi uma decisão da própria Câmara tornar aquele cargo efetivo e criar um concurso público, fazer um concurso público para prover aquele cargo, mas é no mínimo estranho, porque é um cargo que deve ser transitório. O cargo de diretor da Câmara, ele deve ser alguém da confiança e deve seguir as diretrizes que são estabelecidas pelo presidente. Olha aí, nós estamos com uma conversa extremamente esclarecedora. Conosco aqui o doutor Tiago Pinheiro Lima, procurador-geral do Ministério Público de Contas, aqui com parceiro, podemos assim dizer, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Então, fique bem atento, compartilhem, procurem se informar, não custa nada, procurem se informar. Outra coisa, doutor Tiago, que eu tenho visto muito por aí, presidente de Câmara, eu quero repetir que eu não sou contra a devolução de recursos da Câmara para a Prefeitura. Só que a gente chega ao presidente da Câmara, você vai devolver? Vou sim, vou devolver 1 milhão. Muito bem. A sua Câmara, ela atende às exigências de ser o poder legislativo. O vereador, você autoriza o vereador a participar de curso, o vereador se informa, ele se prepara para atender a população? Na maioria dos casos, não.
Quer dizer, então é uma outra coisa que a gente condena muito. Por isso que nós temos recebido muitos convites para cursos, exatamente para evitar que os vereadores fiquem muito aquém. Nós temos legislações, e o doutor Tiago sabe disso melhor que todos nós, que o vereador ainda não compreendeu o tamanho dela. Decisões como, por exemplo, eu bato muito nisso, que é o Código de Defesa do Usuário do Serviço Público. A lei de liberdade econômica, ela tem que ser adequada também no município. E poucos sabem disso. Então, se informar, discutir, saber, é o propósito nosso. Razão pela qual estamos com essa entrevista com o jovem procurador-geral do Ministério Público de Contas e pedimos a você que compartilhe efetivamente com essa discussão que nós estamos fazendo aqui, orientações claras. Espero que os vereadores que ontem nos visitaram na UVESP, de uma cidade importante do estado de São Paulo, possam dizer para o promotor público, não, nós vamos acompanhar o Supremo Tribunal, vamos acompanhar a Suprema Corte e estes cargos que o senhor está mandando que seja efetivo, nós vamos mantê-los como cargos de confiança. Doutor Tiago, o mapa que foi atualizado de câmaras municipais, um conselheiro do Tribunal de Contas me disse, olha, é lastimado. Efetivamente é. E tem presidentes de câmaras e vereadores que interpretam como se fosse assim, uma divulgação desnecessária e que o tribunal vai punir, ou o Ministério Público de Contas vai punir. Eu entendo que esse mapa serve de alerta para que as coisas sejam colocadas no trilho, não é assim? Certamente, não há nenhuma intenção punitiva. Eu ouço muito jogador de futebol sair dizendo que, e logo depois do jogo, quando ele erra, ele diz, olha, ninguém veio com a intenção de errar, nós tentamos acertar, mas infelizmente não deu certo. Aqui é a mesma coisa, ninguém sai de casa com a intenção, querendo prejudicar os presidentes de Câmara, ou os vereadores, ou os prefeitos, ou os secretários municipais. A nossa intenção como agente público é colaborar. E um evento como esse, o evento do ciclo de debates, o Conexidades, ou seja, todos esses eventos que são feitos pelo Tribunal de Contas, pela UVESP, eles têm como finalidade orientar, aproximar o controle externo, o Tribunal de Contas, o Ministério Público, dos gestores e tentar levar essas orientações para que os gestores possam acertar. O mapa de câmaras municipais, ele vem a atender uma regra constitucional que obriga o Tribunal de Contas a dar acesso a essas informações à sociedade. A própria Constituição, no artigo 74, e parágrafo 2º da Constituição, ela diz que o cidadão tem que se aproximar do Tribunal de Contas, tem que trazer informação para o Tribunal de Contas e o Tribunal de Contas também tem que dar informação para a sociedade. Portanto, o mapa de câmaras é uma das ferramentas, dentre as várias ferramentas. O Tribunal também lançou recentemente o Observatório Fiscal. É um mecanismo de informática fantástico que possibilita que qualquer pessoa tenha acesso em tempo real as informações da execução orçamentária do município, quanto está sendo gasto em educação, quanto está sendo gasto em saúde, quantos servidores tem a educação, quantos servidores tem a saúde. Portanto, isso que está acontecendo no âmbito das câmaras municipais não é exclusivo para o Poder Legislativo. E não tem nenhuma intenção de perseguir o Poder Legislativo. Pelo contrário, nós temos o maior respeito pelo Poder Legislativo, porque na minha concepção é o poder mais importante da República. É lá que se fazem as leis para as quais nós estamos aqui para exigir o cumprimento. Aliás, Tiago, você me dá uma dica fundamental, doutor Tiago, que é o seguinte, eu costumo dizer para os vereadores, olha, a Constituição diz o quê? República Federativa do Brasil é constituída por Poder Legislativo, Poder Executivo, Poder Judiciário, né? E toda a sua sabedoria coloca-nos numa posição vantajosa de informar o correto. Rodolfo Conceição, ele faz a seguinte pergunta. De onde ele é? Caraguatatuba. Como o Ministério... Claro, Rodolfo, procurador, nosso amigo. Como o Ministério Público de Contas vem entendendo quanto ao teto remuneratório dos procuradores jurídicos municipais com a nova tese de repercussão aprovada pelo Supremo Tribunal Federal? Um abraço, Rodolfo. Caro Rodolfo, a resposta está na pergunta. Exato. O Supremo Tribunal Federal pacificou uma longa discussão que existia a respeito de qual seria o teto para a aplicação, o teto constitucional para a aplicação no âmbito do município em relação aos seus procuradores municipais, e o Supremo decidiu, como você mesmo mencionou, em sede de repercussão geral, que deve se aplicar o salário do desembargador como teto
para o salário dos procuradores municipais e não o salário do prefeito. E claro, esse tem que ser o entendimento da comunidade jurídica, porque o Supremo já disse, interpretando, ele é o intérprete máximo da Constituição, ele já disse que o parâmetro para os procuradores municipais é o subsídio do desembargador estadual. Rodolfo, dê um abraço no Rafael e queremos fazer o curso ainda esse ano aí em Caraguá, hein? Soneide Pissante, vereadora de Cerquilo, conosco aqui, o Gibu Talpo, vereador de Santo Antônio do Jardim, Wilson Pinto Ferreira, o pai do Dr. Wilson Ferreira, presidente da Eletrobras, um grande abraço, tive a oportunidade de conhecê-lo, está de parabéns pelo filho, um exemplo na gestão e no trabalho de privatização de várias instituições da União. Wilson Gonçalves, Mariuque Leal da Rocha, Armando Belinati, ex-CEPAM, Fundação Faria Lima, o Edson Pinto, o vereador Paulo Panhosa Neto, de Monte Azul Paulista, ele é presidente do parlamento da região do Vale do Rio Grande. Rodolfo Conceição fez a pergunta da Câmara de Caraguatatuba, procurador lá. Gilmara Barbosa, da Secretaria de Educação de Pirassununga, ela esteve conosco no evento da USP, né? Felipe Gadiani, o Ângelo José Duarte de Barretos, grande abraço, Ângelo, foi muito bom presidente de Câmara. Aparecido Souza, Josafá Carvalho, Leandro Castelletti, vereador de Cedral, e Cláudio Pirajá. Tem mais aqui? Já li. Acho que eu já li todos, né? São esses vereadores que estão conosco aqui e trabalhando na divulgação e na orientação e no compartilhamento dessa live. Conto com vocês. Olha, o clique dedinho, compartilhe e coloque para os seus amigos. Nós estamos aqui com o Dr. Tiago Pinheiro Lima, Procurador-Geral do Ministério Público de Contas. Ele costuma dizer assim, aqui o seguinte: quando o Dr. Sérgio Rossi começou no tribunal, ele ainda não havia nascido. Hoje são amigos e companheiros. Aliás, quem está de fora, como nós, mas que somos parceiros da casa, percebemos que há uma sintonia perfeita, eu diria assim, uma amizade profunda entre os procuradores do Ministério Público de Contas, os conselheiros do tribunal e os funcionários de modo geral. O doutor Tiago Pinheiro Lima, ele percorreu todos os municípios onde aconteceu o ciclo de debates. E devo confessar aos senhores o seguinte: o doutor Tiago, procurado, ele sempre procura orientar. Repito, o Tribunal de Contas, o Ministério Público de Contas, poderia ficar aqui, sentado nesse centrão de São Paulo, só dando a sentença, o parecer, a conclusão dos processos que vem aqui. Entretanto, o que eles fazem? Vão a campo para conversar. É por isso que, às vezes, doutor Tiago, eu fico muito triste quando a gente vê que 50 prefeitos são convidados, 20 comparecem. Presidente de Câmara convidados, são poucos os que comparecem. Os que comparecem sabem como trabalhar. Os prefeitos que comparecem sabem como trabalhar. E o doutor Tiago lembrou bem, nesse mandato do Roque Cittadini, que termina agora em dezembro, o que ele fez? Antes de começar o ciclo no auditório, reúnem-se prefeitos com o doutor Tiago, o Sérgio Rossi, o presidente do Tribunal de Contas, e às vezes algum conselheiro convidado. É ali um verdadeiro confessionário. É quando os prefeitos falam das suas dificuldades, falam dos seus problemas e efetivamente buscam o calor humano que o Tribunal e o Ministério Público de Contas lhes dá. Portanto, doutor Tiago, eu quero, no meio dessa nossa entrevista, cumprimentá-lo pelo carinho com que você, desculpe chamá-lo assim, atende o agente público. Agente público que passa por uma crise da qual não tem culpa. A culpa vem de lá, do governo da União. Desgovernos acabaram com os cofres da nação e quem paga a conta é exatamente o município. Arrecada, manda para lá, recebe pouco mais de 16%, e o que acontece? Sofre com a crise porque a população não quer saber, quer a obra, não é assim? Certamente, doutor Miziara, eu além de ser a minha função, fazer parte da minha função, ter essa atenção especial aos nossos jurisdicionados, aos prefeitos e vereadores, eu tenho uma satisfação pessoal. Minha família é da área da política, enfim, eu acompanhei muito ao longo da minha vida a atividade política, principalmente dentro de um parlamento municipal.
Portanto, eu tenho uma sensibilidade e sei de todas as dificuldades que um vereador enfrenta, que um prefeito enfrenta, e tenho a maior satisfação de atendê-los e de orientá-los e de, na maior medida do possível, tentar ajudar. Isso me traz uma satisfação pessoal. E com relação ao Sérgio Rossi, que o doutor Miziara falou, na verdade, quando eu nasci, o Sérgio Rossi já era diretor do tribunal. Não só funcionário, já era diretor no tribunal. Mas essas reuniões que o senhor mencionou foram muito importantes e foi uma ideia criada este ano pelo Dr. Roque Cittadini de reunir os prefeitos antes da reunião. Né? Eu creio que sim, porque foi uma ideia muito positiva e foi recepcionada da melhor forma possível pelos prefeitos. Doutor Tiago, as suas participações no ciclo de debates, você sempre começou citando as dificuldades da União, né, os problemas que tem, cita muito a questão das Forças Armadas. Eu gostaria que o senhor fizesse um resumo dessa fala na abertura da sua palestra, da sua orientação no ciclo de debates. Claro. O Brasil está no 5º ano de uma grave crise econômica. O nosso déficit público ele dobrou de 2014 até 2019. O déficit público, a dívida pública alcançou quase que 80% do PIB. Portanto, chegou num determinado momento em que não há mais espaço da União, do governo federal, financiar o gasto público através do aumento da dívida. Chegou no limite. Os governos sempre estiveram muito acostumados a emitir título da dívida para pagar despesa pública. Isso foi gerando um endividamento. E chegou em um determinado momento em que não há mais solução para isso. O ajuste fiscal que nós estamos passando, ele não é uma faculdade, ele é uma obrigação, ele é uma necessidade. Portanto, essa dificuldade que a União tem passado, como eu mencionava nos ciclos, quando chegou no mês de junho, doutor Miziara, o governo federal ele não tinha mais dinheiro para pagar a folha dos aposentados, o Bolsa Família. O governo precisou pedir, através do PLN 4, uma autorização ao Congresso Nacional para quebrar a regra de ouro, de forma que ele pudesse se financiar junto ao mercado financeiro para pagar essas despesas. Mas isso acabou, não dá mais. Não é mais possível, não há mais espaço para endividar. O Estado brasileiro chegou num tamanho tal de gasto público que não comporta mais o aumento disso. Há uma necessidade de se reduzir essas despesas. Como o senhor falou das Forças Armadas, as Forças Armadas no mês de setembro não abriu as segundas-feiras. Eles fecharam os quartéis das segundas-feiras, uma portaria do comandante do Exército, general Edson Pujol, no sentido de que naqueles dias pudessem economizar. Olha a que situação nós chegamos. O Ministério da Economia às 18 horas fecha. Não está servindo cafezinho, segundo portaria do ministro da Economia. E são medidas simples de economia, mas que são necessárias. Elas, do ponto de vista fiscal, não economizam tanto, mas elas têm um valor simbólico para mostrar que a situação do país realmente ela é muito difícil. Você vê o embate que está acontecendo no Congresso Nacional em relação às emendas parlamentares, que foram prometidas ao longo do ano e o governo está tendo dificuldade de implementá-las. E os deputados estão exigindo que essas emendas sejam honradas, até para que esses valores possam chegar nos municípios. Muito bem, vamos falar um pouquinho agora sobre um tema que orientação do ministro Paulo Guedes, orientação não, é um projeto que ele enviou para a Câmara dos Deputados que versa sobre a diminuição de municípios, ou o fechamento de municípios que não têm autonomia, vive absolutamente de repasse. É bom lembrar que a Alemanha e a França fizeram isso na década de 70, eliminando municípios com até 1.000 habitantes. O nosso aqui é de até 5.000 habitantes. Claro que isso vai ter negociação na Câmara dos Deputados, mas eu queria ouvir a sua opinião. Doutor Miziara, é um tema polêmico. Eu tenho a opinião pessoal de que muitos municípios não deveriam ter sido criados. Eles foram ali na década de 90, houve uma inflação do número da quantidade de municípios, povoados, distritos que não deveriam ter se tornado municípios. Mas uma vez consolidada a situação fática, hoje você tem, há mais de 2 décadas, pessoas que nasceram naquele município, que pertencem àquela região, que
têm um amor, um carinho por aquela cidade. Portanto, do ponto de vista político, eu vejo com muita dificuldade essa viabilidade da extinção dos municípios. O que eu entendo pessoalmente que deveria ser feito era exigir que esses municípios viabilizassem e criassem condições para se sustentar. Exigir, impor mecanismos naquilo que eu falei no começo da nossa entrevista. Exigir que esses municípios passem a arrecadar, a efetivamente cobrar IPTU, atualizar a base de cálculo do IPTU, e criar mecanismos para acompanhar a cobrança do ISS, ITBI, taxas. Muitos municípios não cobram taxa de iluminação pública, taxa de recolhimento de lixo. São todos mecanismos constitucionais para incrementar a arrecadação do município. Então eu acho que essa discussão tem que passar por aí. Politicamente eu vejo com muita dificuldade a viabilidade de aprovação da extinção dos municípios, mas há sim uma necessidade de se debater. O município ele precisa ter viabilidade econômica até mesmo para prestar um bom serviço para os seus munícipes. Doutor Tiago, esse assunto nós já tratamos aqui, mas vamos atender a ex-presidente da Câmara de Pradópolis, Letícia. Ela quer saber qual o critério utilizado pelo TC que entende legal a contratação de assessores parlamentares. É levado em conta a arrecadação do município, o número de habitantes, o que define que algumas cidades têm assessores e outras não? Sim. O próprio mapa das câmaras, doutor Miziara, será muito importante para fazer essa análise, esse raio-x, fazer a comparação. Então você vai conseguir, através daquele mapa, trabalhar os dados para verificar a quantidade de habitantes, a quantidade de assessores e a partir deles estabelecer uma média. E aí você começa a perceber quais são os municípios que estão com um número muito acima da média. O mapa ele veio para isso, né? É importante, é um mecanismo importante. O mapa não, vamos repetir, nem o Ministério Público de Contas, nem o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo são contra, estão mostrando o mapa para que a população possa reclamar contra o Poder Legislativo. Não, é um alerta. Um alerta que se faz para as câmaras distantes do Estado, para as câmaras se exatamente o presidente não deixa o vereador participar de curso, de seminário, então as informações não chegam como deve, como efetivamente deve acontecer. O mapa vem para que a casa seja arrumada, o trem seja colocado nos trilhos. É isso que nós pensamos, é isso que nós estamos sentindo aqui nessa entrevista do Dr. Tiago. Conosco aqui o Ronaldo Pacheco, a Fabi Gaspari. Obrigado, Fabi, pela divulgação do nosso evento dia 29 em Rio Preto. Julinho Lopes, vereador de Rio Claro, Teodomiro Xavier Carvalho, Exigomar Pessoa, que é prefeito de Miracatu. Ele é o presidente do Codivar. Codivar é uma instituição forte lá do Vale do Ribeira, que por sinal vai ser o Vale do Futuro, é presidente do consórcio, Codivar. Antônio Maria, Anésio Ferreira, que foi vereador, é de Cajamar, e o Sérgio Cortez, um engenheiro amigo de Vila Velha. São pessoas que conosco estão aqui. A live tem essa vantagem, né? A gente está falando, se quiser, podemos falar para o mundo inteiro. Isso é importante. O conselheiro Dimas Ramalho, nós fizemos a live com ele aqui. O conselheiro Dimas Ramalho abriu o tribunal para a sociedade, tem feito palestras, é o exemplo do conselheiro que a gente fala. O conselheiro do tribunal poderia ficar aqui sentado, ar-condicionado, vendo a paisagem e só caretando. O doutor Dimas, ele vai fazer palestra e agora parece que ele está fazendo palestra em escolas, né? Preparando a juventude para a vida pública. É fundamental, porque eu digo, Tiago, o seguinte: o presidente da República nasce no município. Eu queria falar com você sobre dois assuntos de dois jornalistas que deixaram contristados os vereadores do Brasil inteiro. Primeiro, um cientista político no Jornal da Bandeirantes, ele falando sobre os municípios, sobre os gastos do vereador. Aliás, a Bandeirantes está fazendo uma campanha interessante. Para que vale o vereador? É lamentável, porque certamente lá tem corpo jurídico, né? E o corpo jurídico deve entender o que representa uma Câmara Municipal no Estado Democrático de Direito. E ele chamou o vereador de animal, né? E ele termina dizendo o seguinte:
Se você, ouvinte, telespectador, se você souber que está sendo fechada uma Câmara Municipal, fique quietinho, deixa acontecer, porque é bom para a sociedade. Olha que lástima. Olha, doutor Miziara, eu quero aproveitar a nossa qualificada audiência do conselheiro Dimas Ramalho para publicamente parabenizá-lo, porque além de todas essas qualidades que o senhor mencionou, de aproximação do Tribunal de Contas com a sociedade, a medida que eu reputo mais importante, adotada pelo conselheiro Dimas Ramalho quando foi presidente do Tribunal de Contas, foi a implementação das transmissões online, ao vivo, em tempo real das sessões. Ou seja, colocou a sociedade... A sociedade agora acompanha, sabe o que o tribunal está decidindo, sabe o que o Ministério Público está falando a respeito de determinados processos. Portanto, essa foi a medida mais importante. Em um país com o histórico do nosso, uma medida como essa, além de ser democrática, ela eleva a transparência social. Ela aproxima o cidadão do Tribunal de Contas e ela qualifica as pessoas. Porque hoje o jurisdicionado, eles assistem às transmissões das sessões e eles começam a entender como funciona essa processualística e o que pode e o que não pode ser praticado. Eles começam a perceber que o tribunal está condenando uma determinada atitude. Portanto, isso foi muito importante e é preciso ser registrado. Foi uma medida visionária, democrática, republicana, de ampliação do controle social estabelecida pelo Dr. Dimas Ramalho quando foi presidente do tribunal. A respeito da sua indagação, é lamentável um comentário como esse, e eu sempre digo, quando a pessoa não tem argumento para discutir no mérito, ela vai atacar o interlocutor. E isso é inaceitável num regime democrático como o nosso. A Letícia continua aqui, eu acho que é um tema, é um problema do auditor, e quando vier aqui o tribunal vai orientar. Os vereadores fazendo a mesma pergunta. A mesma, sem outros vereadores fazendo a mesma pergunta. Então vamos lá. Doutor Tiago, aqui somos 9 vereadores, é Pradópolis, né? Sim. Temos um assessor para cada vereador. E o Tribunal de Contas entende que está havendo um excesso no quantitativo de cargos comissionados. Olha, é difícil, né? Veja só, é uma situação... Para mim, pessoalmente, não é difícil, eu não vejo nenhum exagero. Eu, pessoalmente, não vejo nenhum exagero. Ainda não vi nenhuma decisão do Tribunal de Contas dizendo que uma situação como essa é exagero, do vereador ter um assessor. Não vi. O que ela pode estar se referindo é que o agente da fiscalização ele pode ter feito o apontamento. Exato. E aí fez a comparação. Tem 9 assessores comissionados, mas só tem 4 assessores efetivos. Então, o agente da fiscalização ele é obrigado a fazer isso. E é importante que seja assim. O agente da fiscalização ele tem que ter liberdade para escrever no relatório da fiscalização do tribunal. É muito importante, porque você imagina se nós estivéssemos tolhendo o trabalho de um agente público que vai fazer uma fiscalização, ele é o fiscal, ele vai relatar tudo que ele encontrou. Então, se ele chegar numa determinada Câmara e vai relatar, tem 9 assessores comissionados e tem 4 efetivos. E isso vai para o relatório. Mas quem vai fazer a análise, quem vai dar a consequência disso é o Tribunal de Contas. E eu, Letícia, nunca vi o tribunal reprovar uma conta em situação exatamente igual a essa que você mencionou, de ter um assessor para cada vereador. Porque o vereador ele é um agente político, ele é um detentor do poder municipal no âmbito do poder legislativo, e ele ter um assessor, não há nada de irrazoável em relação a isso. Uma opinião pessoal minha, e eu nunca vi o tribunal reprovar contas num caso como esse. Doutor Tiago, tem mais alguma coisa aqui? Ah, sim. Conosco a prefeita Gisele Tonks, ela é de Lourdes. A Gisele é um município que, se passar esse projeto de lei, o município vai ser engolido por Rio Preto, eu acho. José Fernando Bruno, Douglas Ramos. Conosco, Araçatuba, Lourdes iria para a cidade-mãe, vai sugar a cidade de Lourdes. Mas esse projeto ainda vai ter muita discussão. Tem propostas também de fazer, porque o que se fala, custo, muito bem. Doutor Tiago deu a saída aqui. Uma das saídas é arrecadação. Não vai sangrar a população, vai arrecadar aquilo que a Constituição determina. O município tem que fazer isso. Agora, existem sugestões até dos vereadores trabalharem pro bono, ou existe ainda aqueles que falam que deveria ser um pouco menor o subsídio do vereador dessa cidade pequena. Enfim, a democracia é isso. Abre para discussão, abre para propostas,
e certamente nós vamos ouvir opiniões tão importantes quanto ao Dr. Tiago, de deputados, de advogados, de juristas, que vão analisar melhor esse documento. Doutor Tiago, para a gente encerrar, como é que está o Tribunal de Contas no final do ano? Parece que tem muito processo para discutir, né? Olha, doutor Misiara, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, ele ultrapassou e experimentou esse ano uma realidade interessante, porque o doutor Roque Cittadini, que é o atual presidente, ele tem uma visão muito à frente do seu tempo e ele conseguiu passar para a sociedade diversas atuações que o Tribunal de Contas sempre teve, mas que ficavam escondidas. Então, o Tribunal de Contas passou a mudar um pouco também o foco, a forma da sua atuação. Ele está deixando de dar relevância para o passado, para situações que aconteceram há 10 a 20 anos atrás, não que ele não vá deixar, que ele vá deixar de ver isso, ele vai continuar vendo porque é uma atribuição constitucional, mas ele passou a tentar identificar os problemas do presente, do hoje. É o que o presidente Roque Cittadini diz, é deixar de fazer autópsia e passar a fazer biópsia. É identificar através de uma fiscalização ordenada como é que funcionam as escolas de um determinado município. Existem municípios, doutor Misiari, o senhor foi agente político, sabe disso, em que o prefeito ele não tem condição de saber como todas as escolas estão funcionando. Portanto, uma fiscalização ordenada como essa do tribunal, com um relatório produzido ao final do dia, instantâneo, automático, imediato, dá para o prefeito um laudo, um relato, umas informações a respeito de como as suas unidades escolares, como os seus postos de saúde, unidades básicas de saúde estão funcionando. Portanto, aquilo é muito importante para que o prefeito possa corrigir o rumo da sua administração durante a própria administração. Porque o que foi que sempre aconteceu? O prefeito vem anos depois se defender dos apontamentos de irregularidade. E muitas vezes ele não foi reeleito, ou perdeu a eleição, ou não conseguiu fazer o sucessor, exatamente porque ele não conseguiu corrigir o rumo da gestão dele. Agora, as fiscalizações ordenadas, os alertas, que muitos prefeitos também estavam reclamando, os alertas da execução orçamentária ao longo do ano, o mapa das câmaras, o observatório fiscal, são todos mecanismos para qualificar a decisão do próprio gestor, do próprio prefeito. Ele vai ter acesso às informações do que está acontecendo no seu município no dia. E a partir daquilo ele vai conseguir corrigir, vai prestar um melhor serviço à sociedade e certamente o resultado vai vir nas urnas. Doutor Tiago, hoje nós tivemos uma reunião com o presidente de uma autarquia do Estado e ele estava dizendo que antes dele assumir, a pasta dele, que representa a autarquia, não conversava com uma outra pasta, as pastas não conversavam entre si. Eu quero aproveitar isso para dizer que na última sexta-feira eu recebi um convite do governador João Dória e participei da reunião do secretariado. Estava lá a doutora Cristiane também, que é corregedora do Tribunal de Contas, não é isso? Ela já é corregedora. Cristiane de Castro. Cristiane de Castro. Ela participou também. O que eu achei fundamental e importante não foi só a transparência, mas os secretários de Estado, cada um apresentava no telão o seu trabalho, o que está acontecendo, um secretário conversando com o outro, e eu percebi que muitas coisas resolviam ali. Secretários com secretários davam andamento, parando, não deixando a máquina parar e tocando para frente. Eu acho que é um exemplo que os prefeitos poderiam adotar, porque existem municípios que secretaria e secretaria não conversam entre si. Então a gente não sabe eles não sabem o que está acontecendo. Sim. E o prefeito tem que correr, né? Ele tem que ficar preocupado com todas as fiscalizações, tem que ficar preocupado com a sociedade, ele não percebe às vezes o que está acontecendo na sua máquina. Foi o que você acabou de dizer. Então foi um modelo maravilhoso que nós devemos cumprimentar o governador pelo modelo, pela organização de reunir secretários. Esperamos agora e podemos sugerir que os prefeitos façam isso também em seus municípios. Certamente, doutor Misiara, nós vivemos um momento difícil e temos vivido ao longo dos últimos anos um momento difícil de radicalização, onde as pessoas pararam de dialogar. E numa democracia, o diálogo ele é fundamental para a construção de soluções. Ninguém sabe sozinho o caminho que deve seguir, ou o caminho correto a seguir. É necessário construir. E essa construção ela passa pelo diálogo.
o diálogo dentro da própria município, entre os secretários, o diálogo com a Câmara Municipal, o diálogo com a sociedade. Portanto, a construção da solução de um problema municipal passa por esse concerto, por esse diálogo, pela construção coletiva de ideias que vão resolver o problema do município. Doutor Tiago, eu vou anunciar mais 4 internautas conosco e depois agradecer a sua participação. Marcos Monteiro, que foi secretário de Planejamento, um grande abraço, Marcos. Ricardo Rangel, Paulo Marcondes de Olímpia, também um trabalho maravilhoso que ele fez junto conosco na UVESP. A vereadora Mirelle Martins. Doutor Tiago, eu quero agradecer muito a sua presença aqui, dizer mais uma vez que você tem demonstrado que é um homem que compreende a situação do prefeito e do vereador, torna-se um amigo do prefeito e do vereador, tem o clima, acompanha o clima de orientações antes da punição. Isso é muito importante porque, repito, ninguém entra na vida pública para fazer trapaça. Todos querem deixar para os seus filhos, netos, o currículo. Quer que os filhos e os netos se orgulhem de ter um dia seu pai, o seu avô, sido prefeito de uma cidade, sido um vereador de uma cidade. Então, todos querem acertar. E eu sinto que o senhor pensa assim. E os erros, eles acontecem. A ação do tribunal é para evitar que se erre, ou que erre menos. Então, quero agradecer a sua presença, nos receber aqui em sua casa, presença na live. Pedimos a todos que compartilhem. Foi uma das mais elogiadas. Uma das mais elogiadas hoje, está dizendo aqui a nossa equipe. Uma das mais elogiadas lives. É isso que nós queremos fazer. Live que sirva de orientação ao agente público. Repito, o trabalho da UVESP é fortalecer o poder local. O trabalho da UVESP é transformar a Câmara em estuário da vontade popular. É fazer que a Câmara Municipal seja um poder legislativo. Então nós temos que agradecê-lo. Sabemos que você saiu correndo da sessão plenária para dar essa entrevista. Só aí a gente já sente a sua boa vontade. Estamos falando há 50 minutos, os seus 2 filhos e a sua esposa te esperam. Entretanto, você está prestando aqui um grande serviço de orientação aos municípios. Muito obrigado. Tomiziara, eu é que agradeço pelo convite, pela possibilidade de participar dessa live através da internet e poder comunicar, ter essa possibilidade de dialogar através da internet com os gestores do Estado de São Paulo. E desde já me coloco à disposição. Eu estou à disposição de todos os nossos jurisdicionados, da União dos Vereadores, dos prefeitos, dos presidentes de Câmara, dos secretários, porque nós temos como missão institucional e também pessoal minha contribuir na maior medida do possível para que nós possamos deixar um legado e cada um de vocês possa deixar um legado para as próximas gerações. Muito obrigado. Gente, um grande abraço a todos vocês, uma noite feliz, o feriado está chegando, bom feriado. E na próxima quarta-feira vai estar conosco Patrícia Iglesias, a representante da ONU, hoje ela é a presidente da CETESB, elogiadíssima, eu assisti, tive a oportunidade, não entendi. A primeira mulher a assumir a presidência da CETESB, e eu tive a oportunidade de ver os elogios do governador ao trabalho dela. Não só o governador, mas o deputado Arnaldo Jardim, que precisou da orientação da doutora Patrícia Iglesias, professora da USP, representante da ONU nas metas do milênio. Olá, pessoal, mais uma vez um grande abraço a todos vocês, fiquem com Deus e até a próxima quarta-feira. E sempre às ordens.